E aí, turma, sejam bem-vindos ao canal Animanga House. Eu sou o Juan, seu apresentador, e como vocês podem ver, o local da gravação é o mesmo do vídeo da indicação dos romances, das histórias de comédia romântica, porque eu tô gravando no mesmo dia, então é o mesmo local, não tem aquela parte de trás na prateleira. Mas vamos lá, hoje, como vocês leram aí no título, eu vou falar pra vocês aqui os 10 mangás mais vendidos do primeiro semestre de 2019. Aqueles mangás que venderam como água durante esse ano. Vou falar sobre os 10, né? Então vai ser um vídeo rápido, não vou comentar muito sobre eles. Só a posição, do que se trata a história e os números, obviamente. Na 10ª posição dos mangás mais vendidos, com um pouco mais de 1.800.000 cópias vendidas, temos One Punch Man. E One Punch Man, obviamente, dispensa qualquer apresentação, vocês conhecem, tem anime, obviamente, ficou muito popular graças a seu anime. Quando lançou o anime, o mangá não tinha esse pico de venda muito alto, então o mangá já desde o ano passado ele vem figurando entre os 10 mangás mais vendidos do Japão, graças ao seu anime que deu aquele boost básico nas vendas. Na 9ª posição, obviamente, esse é por um boost do anime, com toda certeza, que é Kaguya-sama Love is War. Basicamente, Kaguya-sama figurou entre os 10 mangás mais vendidos do primeiro semestre de 2019, ele nunca tinha figurado no top 10, né? Ele já estava vendendo razoavelmente bem, mas depois do anime simplesmente decolou as suas vendas do mangá. Então outra comédia, realmente, outra comédia no top 10, o que é muito difícil você ver comédias no top 10 dos mangás mais vendidos, mas são comédias que você pode ver que são comédias que tem um gênero extra, né? One Punch Man tem a ação, né, de super-heróis, e Kaguya-sama tem o romance. Então, basicamente, não é aquele mangá de comédia pura, que são mais difíceis de vender. E Kaguya-sama ficou aí na 9ª posição com um pouco mais de 2.400.000 cópias vendidas, um salto bem grande de One Punch Man para Kaguya-sama, aí um pouco mais de 600 milhões de cópias de diferença. Na nossa 8ª posição, também com 2 milhões, um pouco mais de 2.400.000 cópias, temos Haikyuu. Sim, Haikyuu, que figurava nos últimos 3 anos, aí figurou no top 5 dos mangás mais vendidos. No primeiro semestre desse ano teve aí uma queda na sua posição, caindo para a 8ª posição do ranking, mas mantendo a sua média de vendas. Sim, porque se for continuar nessa média de vendas, ao fim do ano teremos aí uma média de 4 milhões e meio, 5 milhões de cópias vendidas, até perto de 6 milhões de cópias vendidas, o que é a média de Haikyuu realmente. Então não se vê uma queda de vendas em Haikyuu, se vê um aumento de venda dos outros mangás. E muitos desses mangás tiveram esse aumento de venda justamente por ter o seu anime esse ano, né, desde o início do ano. E Haikyuu, justamente por isso, não tem uma venda tão elevada comparada aos outros, porque ele não teve anime esse ano, e ele não teve anime já tem um tempinho já. Tivemos a última temporada de Haikyuu, então ele é um mangá que figura aqui sem ter um anime passando na TV há pelo menos um ano aí. Mas uma venda muito boa, não tem queda de vendas por parte de Haikyuu, com sua média boa aí de 2.400.000 cópias durante o primeiro semestre de 2019. Na 7ª posição, com um pouco mais de 2.500.000 cópias, temos Tensei Shitara Data Slime. Esse, meu amigo, eu tenho que falar que ele simplesmente foi uma bomba, uma explosão de popularidade no Japão. Não precisou nem do anime, tá? O mangá já vinha vendendo muito desde o ano passado. E um detalhe muito importante é que Tensei Shitara Slime não é mangá a mídia original. A mídia original é light novel, o mangá é uma adaptação. Agora pensa, quantas light novels recebem mangás? Muitas light novels recebem adaptação para mangá, mas nenhuma vende, nenhuma vira uma explosão de venda sensacional. E Tensei Shitara Slime vende como mangá o mesmo que os melhores, as mídias, as histórias que tem a mídia original, mangá mesmo, que são feitos mangá, que são, a criação veio dos quadrinhos, que não é o caso de Tensei Shitara, mas que a sua adaptação vende muito bem. Tensei Shitara Slime vende muito bem mangá, vende muito bem light novel, e o anime vendeu muito bem. O anime provavelmente vamos ver segunda temporada, mas com toda a certeza do mundo, porque ele é muito popular no Japão.
e tem aí, obviamente, você viu um pouco mais de 2 milhões e 500 mil cópias vendidas apenas no primeiro semestre, você viu que a popularidade é realmente muito grande. Na sexta posição, com um pouco mais de 2 milhões e 600 mil cópias vendidas, temos aí a queda brusca desse mangá em termos de venda e até de posição, que é Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Por que eu digo queda brusca? Porque Shingeki no Kyojin, de 3, 4 anos para trás, aí, desde o ano passado para trás, ele era o que figurava lá em cima, abaixo apenas de One Piece. Então teve um ano que Shingeki no Kyojin não passou One Piece por muito pouco. Seria a primeira vez em, sei lá, 15 anos que o mangá passaria o One Piece como mais vendido no Japão. E hoje em dia você vê que essa venda caiu bastante, com 2 milhões e 800 mil cópias vendidas no primeiro semestre, um pouquinho mais do que isso, né? No primeiro semestre se mostra uma queda muito grande, porque se continuar esse mesmo padrão de volumes lançados, você vê que Shingeki no Kyojin tem o seu anime sendo lançado quase todo ano, né, a sua continuação. Mas mesmo assim, a queda de compra de volumes é muito alta. Você vê que chegou uma época em que Shingeki no Kyojin vendeu 8 milhões ao ano. E esse ano não chegaremos a isso, podemos chegar aí a 5 milhões e meio, acho muito difícil chegar a 6 milhões de cópias vendidas. Mas com 2 milhões e 800 temos aí uma parcial de até 5 milhões e meio até o final do ano de cópias vendidas, o que é um número extremamente alto, mas que mostra uma queda e um cansaço do público com a obra. Na quinta posição, com um pouco mais de 2 milhões e 900 mil cópias vendidas, temos uma surpresa, que é Gotobun no Hanayome, que ganhou um anime curto no início do ano, de janeiro a março, de 12 episódios, e que vendeu muito, uma série que eu não conheço, sinceramente, eu nunca li e não vi o anime, mas temos aí a certeza absoluta que é uma série leve, de comédia romântica, e que vendeu muito, simplesmente. O primeiro semestre o anime aparentemente fez muito sucesso no Japão, deu um boost gigantesco nas vendas do mangá, tá? O boost de venda do mangá que eu digo, quando existe esse boost, é de novos leitores encaminhando para a obra. Então não é que o volume novo vendeu mais que o anterior. Tem esse crescimento de vendas nos volumes novos lançados, mas existe um crescimento de venda nos volumes antigos, até de volumes de 2 anos atrás sendo lançados, que caem nessa conta de mangás mais vendidos, que cai, né, junto na conta dos mangás vendidos, e aí sim dá esse boost enorme de mangás no ano. Por isso que o anime é uma mídia muito forte para potencializar o mangá. Por isso que ganha, por isso que quando ganha o anime o mangá sempre aumenta as vendas, né? E com Gotobun no Hanayome não foi diferente. O mangá explodiu em vendas com quase 3 milhões de cópias vendidas apenas no primeiro semestre. Na nossa quarta posição, com um pouco mais de 3 milhões e 100 mil cópias vendidas apenas no primeiro semestre, nós temos Boku no Hero Academy. Obviamente, o shonen da Shonen Jump, aquele que foi dito ser o sucessor de Naruto da revista em termos de venda, obviamente. Nunca chegou a vender o que Naruto vendeu em seu ápice, mas é um sucesso comercial, tanto em anime quanto no mangá. Boku no Hero Academy, obviamente, no nosso top 4, vendendo 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões e 100 mil cópias, tem uma linha de venda muito boa que provavelmente até o final do ano veremos 5 milhões e meio, 6 milhões de cópias vendidas para Boku no Hero Academy. Na terceira posição nós temos a aberração da natureza em forma de venda de mangá, que é Kingdom, com um pouco mais de 4 milhões de cópias vendidas. Por que eu digo aberração da natureza? É um mangá, o meu mangá favorito, é um baita de mangá. Se você não leu, vá ler. Mas por que eu digo isso? Porque ele é um seinen. Seinen não é uma história que vende muito, não é muito popular em termos de venda. Porque normalmente o público jovem é o público que consome mais mangá na realidade. E aqui em Kingdom não é bem isso. Te mostra que não é bem isso, porque Kingdom é uma história de guerra, uma história séria e que vende muito. E não é que vende muito, não é que vendeu muito este ano. Vende muito todos os anos. Já tem pelo menos 4, 5 anos que Kingdom figura entre o top 10 e sempre
não top 10, posição 9, 8, tá sempre em posição 6, 5, 4, 3, nunca foi mais vendido, obviamente, mas sempre no topo e sempre vendendo muito. Obviamente, um mangá histórico, um dos mangás históricos com mais vendagem na história dos mangás e, obviamente, um dos senens com mais vendagens na história do mangá. Dê uma olhadinha em Kingdom e o que é mais interessante, não tem anime. O anime dele é antigo, o anime dele já tem pelo menos 5, 6 anos e olhe lá, e o anime é ruim, o anime todo em CGI bem porco, da Pierrot, então não é um anime que chamou muita leitura e os leitores continuam comprando e compram muito. Ele vende muito, ele arrecada muitos novos leitores. Tem uma média de venda de 600 mil cópias por volume lançado, e com os novos leitores que sempre começam a pegar esses volumes antigos, que dá esse volume de vendas muito alto ao final do ano. E por isso nós temos aí Kingdom na nossa terceira posição. Na segunda posição, com um pouco mais de 4 milhões e 100 mil cópias vendidas apenas no primeiro semestre, nós temos Yakusoku no Neverland. Ah, Yakusoku no Neverland. O que um anime não faz, não é verdade? O típico Yakusoku no Neverland é o segundo Death Note da Shonen Jump. Por que o segundo Death Note da Shonen Jump? Porque ele não é aquela história shonen que a revista lança direto, não é? Porque Shonen Jump você conhece por Bleach, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Yu Yu Hakusho, Slandunk, Kuroko no Basket, Haikyuu, Boku no Hero Academy, Black Clover, Kimetsu no Yaiba agora, que provavelmente vai ganhar um boost muito bom no segundo semestre em termos de venda. Não! Yakusoku no Neverland é aquele shonen que foge das batalhas. Um shonen com uma história um pouco mais densa, talvez. Muito parecido com o clima em Death Note, que foi um sucesso de vendas na época, e Yakusoku no Neverland é um sucesso de vendas agora. Já vendia muito bem, tá? Não me entendam mal, vendia muito bem antes do anime. E até porque figurou no top 10, se não me engano, do ano passado, dos mangás mais vendidos. Mas com o anime simplesmente decolou aquilo ali e as vendas simplesmente alavancaram de maneira estratosférica, tanto que é o segundo mais vendido do primeiro semestre, com um pouco mais de 4 milhões e 100 mil cópias vendidas. E na primeira posição, todo mundo já sabe, ninguém precisa falar nada, né? É One Piece, o Todo Soberano, com um pouco mais de 5 milhões de cópias vendidas. Obviamente vai vender nessa faixa até o final do ano, talvez veremos um pouco de queda, talvez lance menos volumes até o final do ano, mas One Piece todo mundo sabe, tem um anime que passa toda semana no Japão há muitos anos, então é extremamente famoso, tem leitores ávidos que vão ler até o final da história, obviamente. E até o final do ano nós veremos aí 8 milhões até quase 10 milhões de cópias vendidas de One Piece, que é a margem de venda mesmo do mangá há um bom tempo. É o mangá mais vendido da história, é o mangá mais vendido do Japão, é o One Piece, obviamente. É isso aí, turma. Se gostou do vídeo, já vai deixando seu like, compartilhe, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho da notificação aí. Valeu, até a próxima!